Em maio desse ano, o IRB fez a primeira emissão de letra de risco de seguro, LRS, ou em inglês, Insurance Linked Securities, ILS, vinculado ao seguro-garantia. Um tema que conecta muito com o que foi abordado no último episódio de escassez de capacidade para grandes empresas, grandes grupos tomadores do mercado de garantia. E para falar sobre esse assunto, temos com a gente hoje Luciano Valina. Luciano Valina, Head de Linhas de Garantia, Crédito Habitacional e Fiança Locatícia do IRB Re. Luque, obrigada por aceitar o convite de estar com a gente hoje. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Carol. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vamos que vamos. Muito bom. No último episódio do nosso podcast, a gente abordou o que esperar do período de renovação dos contratos automáticos, né, que estavam por vir ali na época. E um dos pontos que foi bastante discutido foi em relação à escassez de capacidade para alguns grandes tomadores, né? Então, a gente comentou ali resumidamente que existem algumas empresas em que o volume de demandas que elas têm para garantias judiciais em especial é maior do que o tamanho do mercado segurador brasileiro, né? Então, se a gente somasse a capacidade de assunção de risco de todas as seguradoras, né, considerando seus contratos automáticos, ainda assim seria insuficiente para o pipeline de demandas que esses grandes nomes têm. E foi muito oportuno a nossa conversa, né, e cadenciada nesse último episódio, em função da primeira ILS em seguro-garantia no Brasil, com o IRB. E seria muito interessante para a nossa audiência entender em maiores detalhes, né, como é que funciona, né, Insurance Linked Securities, ILS no inglês, ou letra de risco de seguro, LRS em português. Perfeito, Carol. E se você pudesse explicar um pouquinho a estruturação, né, como é que funciona? Vamos lá. Primeiro, de novo, mais uma vez, obrigado pelo convite aqui, pela oportunidade de falar, né? Acho que é uma novidade para todos nós aqui. Apesar da regulamentação já estar vigente desde 2022, né? Somente agora, no final do mês de maio, conseguimos emitir aí a primeira, né? A primeira do Brasil, motivo de muito orgulho para a nossa companhia e para o nosso grupo, né? Bom, vamos lá. A ALS, ou a letra de risco de seguro, é um instrumento, na verdade, emitido para proteger, né, literalmente, o mercado segurador, né? Fazendo uma analogia aí, a gente tem também no mercado financeiro os CRAs, CRIs, dentre outros, né? Aí vem a letra de resseguro, ou a letra de seguro, melhor dizendo, justamente para fazer essa mesma ligação entre, no caso aqui, o mercado segurador e o mercado, digamos assim, de investimentos, né? O mercado financeiro. Mercado de capitais. O mercado de capitais, perfeito, né? Assim como aconteceu quando se foi buscar financiamentos para questões agros, né? Por exemplo, questões imobiliárias, com CRA, CRIs, dentre outros, né? Tem-se aí a letra de seguro para fazer o mesmo efeito ou o mesmo evento junto ao mercado segurador, né? Então, como se fosse uma securitização, né? É uma espécie de securitização. Na verdade, o termo correto é esse, né? A gente tem no nosso grupo econômico a Andrina, que é uma sociedade seguradora de propósito específico, né? Que é a entidade responsável pela emissão dessa letra, né? E essa letra, na verdade, ela busca justamente proteger, né, os riscos seguráveis e, naturalmente, resseguráveis também, né? Que são apresentados a ela, né? E nessa proteção, para, digamos assim, resguardar essa exposição que está sendo, aspas, aí, protegida, vai-se ao mercado financeiro, vai-se ao mercado de capitais, buscar investidores que estejam dispostos a assumir esse risco de seguro, digamos assim, né, fazendo investimento na letra de risco de resseguro. Essa é, digamos assim, de maneira macro, né, e talvez um pouco simples e resumida na definição, como estrutura-se, como funciona o negócio, né? É super interessante, então, porque o ILS, ele amplia o tamanho do mercado, uma vez que há o ingresso de novas fontes de capital, né, que vêm do mercado de capitais, como se a gente estivesse acessando novos bolsos que são dos investidores profissionais, você, na verdade, que podem investir nesse título, né? Sim, você traz, na verdade, nova capacidade para esse mercado, né? Como você colocou inicialmente na abertura, de maneira muito correta, né? Existem tomadores de seguro-garantia, por exemplo, que tem muito mais demanda do que o mercado tem de oferta para eles, né? E pode ser que a letra de resseguro, a letra de crédito de seguro, melhor dizendo, né? A letra de risco de seguro, por fim,
possa, na verdade, atender essa demanda que hoje encontra-se reprimida justamente por falta de capacidade, uma capacidade limitada para esse rol de tomadores. Né? Sim. Acho que um paralelo interessante é que o mercado segurador e ressegurador, ele assume riscos com base no balanço, né, das empresas tomadoras de risco, né? Então, das seguradoras e dos resseguradores, cada um dentro da sua regra de solvência, né, estabelecida e sendo parte de um mercado supervisionado. No ILS, a estrutura é diferente. É uma estrutura em que o aporte do mercado de capitais, né, dos investidores, colateraliza a operação. Então, por isso reforçar, né, o ingresso de dinheiro novo no mercado, né, um dinheiro vindo dos investidores em que vai colateralizar o risco que vai ser transferido pela cedente, né, que pode ser uma seguradora, um ressegurador, para esses investidores através do ILS. Se você pudesse explicar, no caso de vocês, né, então, quais foram os principais agentes, quem garante a governança nessa operação, mais em detalhe, citando ali o detalhe da estrutura. Então, a gente tem o IRB como o sponsor, né, cedente, cedendo parte dos riscos da sua carteira. Sim, perfeito. Eu posso comentar. O caso, é muito falar do caso específico do IRB, né? Que acho que ilustrando o que nós estamos falando aqui fica de maneira talvez um pouco mais material, né? Exatamente. Consegue meio que tangibilizar aquilo que a gente está falando, né? Quase que encostar, né? Literalmente, né? Então, dando um passo atrás, o IRB, na verdade, um ressegurador, acho que toda a nossa audiência aqui conhece. O IRB também compra proteção para a carteira dele de garantia. Sim. Né? O IRB não faz retenção de todos os riscos que ele assume nos contratos de resseguro dos quais ele participa. Como né? Todos os resseguradores, ou a grande maioria, que faz a pulverização do risco. O IRB também, para a questão de gestão de capital, gestão de carteira, dentre outros temas, ele também busca proteção para a parte de suas exposições, a fim de atingir ali o nível de risco adequado, de acordo com o seu perfil. Até então, através de contratos de retrocessão. Sim, ele continua utilizando os contratos de retrocessão, mas também agora, com a questão da letra de risco de seguro, ele acabou utilizando também esse novo recurso para testar, literalmente, o mercado com essa primeira operação. Né? Então, numa estrutura de maneira objetiva, a gente tem um contrato não proporcional, né, que faz parte da proteção das nossas exposições. Que é o contrato de retrocessão que vocês mantêm. Que é o contrato de retrocessão que nós mantemos, que temos aí participação de vários retrocessionários espalhados ao longo do mundo, que nos apoiam já há grande parte de tempo. A antiga casa da Carol aqui nos apoiou por alguns anos também, acho que vale a menção, né, enquanto atuava aqui no Brasil conosco, né, chegou a liderar o nosso contrato de retrocessão no passado recente, inclusive, né, então me sinto muita vontade de comentar esses temas, né. Então a gente montou uma estrutura de que, através da nossa subsidiária Andrina, que é uma sociedade seguradora de propósito específico, né, a gente pegou parte desse nosso risco que nós colocamos no contrato de retrocessão e oferecemos à Andrina para que ela pudesse, na verdade, emitir uma letra de risco de seguro, captando investidores ou buscando investidores para que nos oferecessem a proteção de maneira análoga àquilo que nós temos no mercado retrocessionário. Sim. Né? Então, esse, no final do dia, acaba sendo o nosso objetivo. Né? E, tipo assim, a gente pode estar perguntando, caramba, mas quando a gente começa a falar de ILS, né, de letra e tudo mais, um dos princípios que norteiam esse tipo de atividade para a ótica do investidor é a diversificação, né? Porque o investidor de mercado de capitais ele já está inserido no mercado financeiro, né? Ele já conhece isso, ele vive isso no seu dia a dia. Então, quando ele vai para o campo do seguro e do resseguro, naturalmente ele pode objetivar, e faz sentido isso acontece no mercado europeu, americano, né? Ele faz com que busque uma diversificação em sua carteira, saindo um pouco dos riscos financeiros, né? Ou seja, ele sai um pouco daquele risco de oscilação de juros, de inflação, dentre outros temas, e passa a colocar parte do seu capital em riscos de catástrofe, dentre outros, né? Que é hoje a maioria. Que é a maioria dos casos. A maioria do mercado de ALS está vinculado a mercado catastrófico. Né? E o que faz todo sentido. Né? Então, o que acontece? Quando a gente estruturou essa operação, quais foram os pontos que nos levaram, de fato, a começar pelo seguro-garantia? Né? Primeiro que, tentando olhar, melhor dizendo, né, pela ótica do investidor, na nossa concepção,
é muito mais fácil o investidor compreender um risco do mercado financeiro, que ele já está inserido ali, do que ele ser apresentado a um risco de catástrofe, a um risco de propriedade, a um risco distinto daquele que está no seu dia a dia. Então, acho que esse pontapé inicial pela carteira de garantia tem essa característica didática. Você está trazendo para o investidor um risco mais próximo do dia a dia dele, coisas que ele faz naturalmente. Interessante. Né? Então, o que nós fizemos nessa oportunidade? Nós elencamos ali alguns riscos, quando nós falamos riscos aqui em seguro garantia, são grupos tomadores, né? Pegamos ali 14 grupos tomadores, né? Com excelente qualidade de risco de crédito, já de amplo conhecimento do mercado de capitais e financeiro naturalmente, né? E oferecemos a eles a possibilidade de analisar a operação para proteger justamente um default desses tomadores, né? Porque no fim do dia, se nós olharmos aqui pela lógica do investidor, o que ele vai acabar ponderando do lado de lá, ainda que temos algumas características ainda melhores na questão do garantia, que eu posso exemplificar depois, né? Mas o que ele vai acabar tendo como target de preocupação é a probabilidade de inadimplência desses caras, que eles já conhecem muito bem, porque isso está na carteira deles ali de monitoramento, acompanhamento, investimento diário. Já participa eventualmente de uma dívida. Já conhece tudo. Então, tipo assim, para ele, qual é o risco dele? O risco é se, de fato, um desses 14 caras que você conhece muito bem tornar-se inadimplente, coisa que você já sabe. Né? Então, ele se sente confortável em dar um passo adiante, porque ele já tem metade do caminho andado. Né? E em contrapartida, o risco melhor do que o risco de dívida desses mesmos nomes em função de ter dois gatilhos, né? Exatamente. Além da probabilidade de default da probabilidade de solvência do tomador que culmine numa inadimplência, você tem o mérito, né, na garantia judicial, que precisa também ser gatilhada para que então ocorra o sinistro. Isso que você está colocando é importantíssimo, porque o perfil desses caras que nós estamos colocando aqui, como os 14 principais grupos econômicos, é um perfil que está direcionado objetivamente a garantias judiciais. Né? São grandes companhias brasileiras, mas que têm um contencioso judicial, digamos assim, muito relevante. Né? Então, o perfil deles é justamente esse. Então, esse duplo gatilho, quando eu comentei há alguns minutos atrás, né, de que ainda é melhor no garantia do que no mercado, porque existe aqui a questão do default, que é o que o mercado já conhece, mas tem um gatilho anterior que ele tem que perder essa ação judicial. Né? Ou seja, tem um risco de mérito aqui nesse meio do caminho. Se eventualmente ele ganha a ação judicial, o problema é zero aqui. Não há o que se discutir. Então, ele tem que perder a ação judicial. Uma vez perdendo a ação judicial, ela transitando em julgado, né? E não pagar. Ou seja, você tem um adicional aqui de trigger, né? Para que isso venha, de fato, a gerar algum tipo de prejuízo, se é que pode usar essa palavra, que coloca em risco principal, que foi utilizado para colateralizar. E além disso, quando nós oferecemos essa estrutura para a questão da letra, né? A gente não ofereceu de uma maneira primária para o mercado financeiro, digamos assim, né? Na nossa estrutura de proteção, nós temos faixas de exposição ao risco, né? Objetivando até proteger nesse primeiro momento, né, para que o produto nasça de maneira saudável, né, e siga bem, digamos assim, né, com chance de maturar e gerar novos frutos, né? A gente não oferece nunca a camada primária, que seria uma camada que estaria mais exposta a eventuais sinistros. A gente chama do attritional, né, que vai ter ali uma atividade maior. Onde teria, teoricamente, uma rotação maior ali, um incremento maior de oportunidades, de problemas, se é que a gente pode dar essa palavra, né? Então, a gente está oferecendo camadas superiores da nossa proteção. Como uma proteção, como um fator adicional de qualidade do risco que é transferido para o mercado de capitais. Porque como ele está mais distante... Tudo bem que o perfil dessas companhias a não inadimplência das... Esse é o principal ponto, né? Porque essas companhias, no fim do dia, elas até utilizam o seguro-garantia como parte do seu dia a dia. Sim. Né? Porque se você olhar pela ótica, fugindo um pouco da letra aqui, indo mais para o seguro-garantia agora, nesse comentário rápido, né? Quando você está discutindo uma questão de histórico de adimplemento, você tem que fazer o depósito ali para poder continuar seguindo no com a sua discussão, né? É muito mais barato você colocar a apólice que você pegar o valor financeiro e fazer um depósito judicial. Você pega esse valor e investe na sua produção, investe financeiramente, vai ter um retorno muito maior, né? Uma vez que essa empresa eventualmente tenha um problema aqui, tenha um sinistro, ele eventualmente pode travar esse mercado para ela, né? Então, tipo assim, faz todo sentido, né? E o risco de default desses tornaria muito menos eficiente. O risco de default desses caras é ínfimo, né? Eles nem têm essa característica do attritional, mas ainda assim, num cenário de perda, né? De insolvência,
em que o mérito seria, vamos supor, né, insolvência do grupo econômico do tomador da garantia, um desses 14, por exemplo, ele ainda teria que ter um acúmulo de perdas superior a um attachment point, que a gente chama, né, que seria ali, a partir daquele valor, perdas acima daquele valor é que seriam transmitidas para o mercado de capitais. Então, a gente sai também de um cenário que não é nem dessa atividade attritional, mas de PML mesmo, né? Assim, olha, qual é muito bom ponto. Ainda, quando você olha todo o agregado daquele tomador, no limite que ele ganhe metade, que ele perca metade, né? Dos méritos que estão em discussão. Claro. Então, aí você teria, por exemplo, um PML de 50%, que eventualmente ali vai estar relacionado com esse attachment point, que é o estabelecido como perdas a partir das quais o colateral que foi constituído através foi capitalizado através da emissão das letras seria, então, afetado. Sim. É isso. Então, ele está muito distante. E aí, eu acho que um ponto interessante, que eu acho que faz... eu realmente acho que, assim, para o mercado de capitais, apesar do seguro-garantia manter essa correlação, como você mesmo mencionou, com eventuais cenários de dificuldade econômica, né? Isso afeta as empresas e, portanto, pode impactar na probabilidade de default das empresas. A natureza do risco de seguro-garantia traz um benefício, uma camada adicional de benefício na qualidade do risco em função do duplo gatilho, como a gente já mencionou, e a natureza de uma operação de retrocessão, principalmente para um grupo tomador de risco, né, em que tem um attachment point elevado, faz com que realmente esse mercado de capitais fique distante de um cenário de perda do principal, o que torna ele muito atrativo. Esse investimento passa a ser muito atrativo para esse mercado. E adicionalmente a isso, para um outro ponto, acho que fortalece ainda mais o seu argumento, é que, note, nós estamos oferecendo para a letra, digamos assim, parte da nossa exposição. Sim. A nossa exposição não é de 100% do mercado, né? Sim, que então, é o from ground up. Entendeu? Então, ainda tem esse pedaço. Vamos colocar aqui de maneira hipotética que eu tenha 10% do mercado, né? Então, se eu estou oferecendo para o meu retrocessionário, né, ou para a letra, uma faixa em excesso a, sei lá, 200 milhões ou 300 milhões, são 200 milhões dentro da minha exposição. Sim. Né? Então, você tem uma Para que o IRB perca 200 milhões de reais, considerando que ele tem 10% do mercado, teria que ser uma perda para o mercado de seguro-garantia superior a 2 bi de reais. 2 bi de reais. Então, tipo assim, além do cara que eu digo, a companhia tomadora, tem um bom risco de crédito, uma baixa chance de default, tem o duplo gatilho, como nós colocamos ali do trigger, né, em relação à questão judicial, que é o que mais consome as exposições desses tomadores que estão elencados nesse grupo. Ainda tem essa questão de que a minha participação no mercado não é integral. Sim. Né? A minha que eu digo IRB, naturalmente. Sim. O seu market share, né? O meu market share não é de 100%, eu não sou mais monopolista, digamos, né? Então, enfim, ainda tem esse pedaço que para pegar o bolo que sinistro, a gente chama de sinistro from ground up, né? Seria o sinistro do mercado para que a sua retenção, quando comparada ao attachment point, fosse superior ao estabelecido, seria... Aqui, obviamente, a gente não abre os números específicos do case, mas nesse caso hipotético que a gente estava comentando, de 200 milhões de perdas, seria um sinistro de 2 bilhões, só para a audiência ter uma referência da relação entre um sinistro de mercado, a retenção do IRB, o attachment point e perdas a partir desse valor que teriam... em que esse colateral estabelecido captado pelos investidores, captado pela letra, né, através do mercado de capitais, que seria afetado. Então, super interessante. E aí, acho que tem 2 pontos que eu acho que vale a pena a gente comentar também. Quando, assim, né, todo esse tempo que a gente vem discutindo a ILS, suas aplicações e tudo mais, eu acho que o mercado conversou muito sobre 2 pontos, né? O primeiro é a natureza long tail ou short tail dos riscos os quais serão transferidos para o mercado de capitais. E aqui, considerando que quando a gente faz a analogia com o mercado catastrófico, fica muito short tail, né? Quando você fala, teve um furacão, não teve um furacão. A versão é muito menor, né? Você tem ali uma natureza do evento ter acontecido durante a vigência daquele instrumento.
E quando a gente vem para a natureza do seguro-garantia, em que a gente tem uma característica mais long tail, o como que isso foi traduzido no desenho da letra. E aí eu acho que tem muita analogia com o fato de essa letra ela está compondo a sua a transferência de risco de uma resseguradora. Ou seja, está dentro de um universo de retrocessão, aonde a natureza das proteções de retrocessão são muito mais short tail em função do que no mercado de transferência de risco entre seguradoras e resseguradores, em função das características de loss occurring, exatamente isso. During, sinistros ocorridos durante a vigência das proteções estabelecidas. Tanto contratos de retrocessão como em analogia às letras que são... É exatamente isso. A gente, quando usou, e muito bom ponto colocado por você, o mercado retrocessionário trabalha muito com a questão da base da ocorrência. Sim. Né? E não risco atético, como nós fazemos aqui, como resseguradores frente às seguradoras. Sim. Né? Então, se eu já trabalho no mercado retrocessionário na base risco atético, né, que vai me dar uma proteção... Loss occurring. Loss occurring, desculpe, loss occurring, perdão. Numa base loss occurring com uma proteção de 12 meses ali, em geral... A letra também, encaixando em 12 meses, ela fica meio que equivalente ao que eu já tenho hoje, digamos assim. Ela acaba sendo mais uma parte... Um instrumento que compõe a sua transferência de risco, mas com a mesma natureza. Com a mesma natureza. Então, tipo assim, não nos trouxe, digamos assim, um grande desafio. Né? A questão da estrutura, porque é uma estrutura que nós já praticamos. E o mercado ressegurador, quando compra proteção para si, que são as retrocessões, já utiliza isso aí em larga escala. Né? Então, para fim de estrutura... simplesmente encaixou. Eu diria, de maneira análoga aqui, para tentar simplificar, é como se fosse mais um retrocessionário dentro do meu painel de proteção. Só que como se fosse uma layer adicional. Uma layer adicional, ou uma parte dentro de uma layer. Ou uma parte dentro de uma layer. Seja o que for, acho que é bem essa característica que nos trouxe alguma facilidade também para fazer esse tipo de colocação. Super interessante. Então, um dos pontos que a gente discutiu bastante como mercado, né, quando se falou em ALS para seguro-garantia, foi a questão do tail. Eu acho que, no caso de vocês, quando eu vi ali nas notícias, né, IRB, eu falei, caramba, fez todo sentido. Né, porque o tail era um ponto que tinha muita sinergia com a característica de proteção do portfólio. Né? E o outro ponto que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que foi um outro ponto que foi muito discutido pelo mercado em relação a qual é o prêmio de risco que traria atratividade do mercado de capitais e, ao mesmo tempo, faria sentido para o negócio, considerando como se fosse a posição net, né, da cedente, né, seja a cedente um ressegurador ou uma seguradora. E aqui... Eu vou colocar aqui a minha impressão, e aí você, por favor, fica à vontade para comentar, mas eu acho que é interessante, porque ao invés da gente comparar o prêmio de risco da letra com a taxa do mercado primário, a taxa do seguro-garantia do mercado primário, a gente compara o prêmio de risco da letra com o rate online de programas de retrocessão. Exato. E por que faz sentido essa comparação? Né? Porque seria, primeiro, análogo à análise que se faz do portfólio. E, em adição, porque é como se fosse um... enable, é o que permite que você amplie a sua participação em contratos na ponta que também, vão gerar você poder tomar mais capacidade nesses 14 nomes que são, normalmente, o que limita o crescimento do seu portfólio. Você poder ampliar essa capacidade faz com que você gere em inward premium, né, que é o prêmio cedido pela seguradora para o ressegurador, né, que é a sua fonte de receita, um volume muito mais expressivo do que o custo desse, vamos chamar, rate online, né, desse prêmio de risco associado à letra. O que eu acho, então, que, assim, mais uma vez, dentro do mercado de retrocessão, achei que, quando eu vi o nome, eu falei, nossa, fez muito sentido. Gente encaixou muito bem. Sim, fez muito sentido. E o que você está colocando é perfeito, Carol, porque não dá para comparar. Você eventualmente vai pensar, poxa vida, foi noticiado na imprensa, inclusive, né, a operação nossa teve remuneração de CDI mais 2,5%. Sim. Se você pensar no primeiro momento, poxa, mais 2,5%, eu não consigo esse prêmio na ponta com esses caras aqui.
Perfeito, mas não é meu objetivo esse Sim. aqui. Não é meu objetivo. Não tá na minha cara essa dor de cabeça, digamos, Sim. né? O meu ponto é, primeira pergunta, quanto é que eu pago na faixa de retrocessão que eu compro para esses caras aqui? Se eu pagar algo abaixo de 2,5, eu diria para você que não faz sentido. Sim. Se eu pagar até 2,5, eu empato. Se eu pagar acima, eu estou tendo, aspas, aí, vantagem em comprar a letra pela questão de custo. Né? E outro ponto que você colocou com muita propriedade é, note, no mercado ressegurador, eventualmente, né, e talvez no segurador também, os maiores prêmios não estão vindo desses nomes. Sim. Né? Porque eles são nomes que têm um acúmulo muito grande, tem pouco espaço para novas emissões, são excelentes riscos de crédito, sem dúvida alguma. Né? O mercado não faz mais porque não há capacidade. Tá? Mas não vem dali a massa de prêmio. A massa de prêmio vem das faixas mais baixas dos contratos, onde você tem todo o resto das empresas trabalhando, né? Outros tomadores com acúmulos menores e que você poderia participar, né? Então, ali é que está o interesse do negócio, né? E, às vezes, as seguradoras, quando vão buscar as compras dos seus contratos de resseguro, aumentam a capacidade em virtude desses caras aqui. E o ressegurador, por outro lado, pode já estar também tomado nesses nomes e não pode aumentar a sua capacidade, a sua participação, porque tem 10 caras que travam ele. Isso acaba sendo um entrave para a sua manutenção ou até ampliação do seu percentual. Se eu consigo uma solução para esse cara aqui, que não vai ser uma solução tão grande, porque não vai ser uma grande capacidade para ele, porque o contrato já está cheio, né? Eu aumento a minha participação e sou beneficiado por todo esse bolo aqui debaixo da carteira. Né? Essa massa de prêmios aqui seguramente vai subsidiar a operação e vai fazer sentido para mim. Esse é outro ponto. E um terceiro ponto, que talvez seja um extra, digamos assim, note, garantia é cauda, né? Quem trabalha em seguro garantia sabe que nós temos uma cauda, um teio um pouco maior aqui nas nossas vigências, né? Então, eu fico comentando com as pessoas, até em tom de brincadeira, se nós parássemos de trabalhar em garantia hoje, a gente continuaria comprando proteção por mais tempo. Né? Parei de trabalhar, não compro mais proteção. Não, vou ter que comprar até que a minha exposição caia para um ponto que eu considere extremamente adequado ali. Né? Ou seja, eu vou estar comprando proteção daqui para frente, independentemente de eu estar fazendo negócios ou não fazendo negócios. Então, se eu acho um caminho alternativo aqui, que eventualmente me faça sentido no custo da compra da proteção e me abre espaço para eventualmente eu fazer mais negócios, pegando os tomadores que estão no bolo dos contratos, digamos assim, que me dão uma remuneração melhor do que esses caras, faz sentido. Né? Eu diria para vocês de maneira rápida aqui que faz sentido a operação. Né? Por essa Investir nesse prêmio de risco amplia a sua capacidade de ampliação de participação em contratos, aumentando a sua receita originada na sua carteira de seguro-garantia como todo. Na minha carteira de seguro-garantia. Acho que porque essa análise que talvez não seja tão trivial, mas por isso que eu estou querendo explorar assim, né, para a nossa audiência, né, do como que a operação do retrocessionário, do ressegurador é diferente da operação da seguradora. Para a seguradora, eventualmente, ela fala, não vai fazer sentido porque... não faz sentido. Se você olhar a ponta, não faz sentido. Eu fazer essa operação não faz sentido porque a relação entre a taxa no mercado primário, né, a taxa de seguro e o prêmio de risco para a atração do mercado de capitais, talvez o negócio não pare de pé. Mas quando eu olho que ter capacidade para esses nomes permite com que eu expanda a minha participação em contratos, eu consigo remunerar esse investimento que foi feito. Interessante. Faz todo sentido. Interessante. Do nosso lado aqui. Outro aspecto que eu acho interessante a gente comentar é com relação, quando a gente fala de uma estrutura, então, que tem uma natureza mais loss occurring, né, do que o risk attaching, o risk attaching é muito óbvio, né? Ele está vinculado a emissões durante aquela vigência e ele acompanha toda a vigência da apólice. O loss occurring, ele tem um ponto muito estratégico e importante, que é a definição da caracterização do sinistro, que é o que vai vincular aquele sinistro àquela vigência. Perfeito. E no caso da letra, assim, como que isso é desenhado e como que isso é apresentado para o mercado de capitais? Porque são conceitos sofisticados, né? Sim. A questão é que a gente gastou boa parte do nosso tempo na estruturação do negócio é justamente convencer ou conversar com os investidores, trazendo para eles a ótica de uma seguradora, né? E de uma resseguradora, sobretudo, né? Da mesma maneira como nós aprendemos com eles os termos, né? E as expressões e como funciona o mercado de capitais, eles compreenderam conosco também como é que fica a nossa questão de manutenção do risco ou tratamento do risco sobre a ótica de um segurador, de um ressegurador. Para a questão da letra, a
forma do sinistro, digamos assim, da comunicação do sinistro, ela segue o mesmo rito que fazemos com os nossos retrocessionários. Né? Se nós tivermos aqui uma informação de um sinistro ocorrido, né, durante a vigência da letra, a gente vai literalmente marcar, se for o caso, a letra também para buscar a recuperação do valor junto ao que está investido pelos investidores. Eu estou meio redundante aqui, mas acho que fica claro, né? Então, acho que o racional segue sendo o mesmo. O que você vai ter eventualmente aqui é um teio diferente para a realização das coisas, digamos assim. O que acontece? Numa operação de retrocessão normal, uma vez marcado o contrato, né, naturalmente aquele retrocessionário vai me acompanhar até o final. Né? Essa solução pode demorar 5 anos, 10 anos, o tempo que for, aquele retrocessionário vai me acompanhar. Para a letra, nós temos um período limitado estipulado em contrato. Né? Até por uma característica dos investidores, eles não querem ficar presos numa operação por 10 anos, 15 anos. De maneira muito objetiva, a visão do investidor é a seguinte, olha, começa aqui o risco, termina aqui o risco. Se eu ganhei, me dá. Se eu perdi, toma. Literalmente. De maneira muito simples e coloquial que eu estou colocando aqui. Né? Então, esse ponto é que nós tivemos que buscar um equilíbrio para que acomodássemos a questão da letra no nosso painel de retrocessão. Como é que nós estamos mitigando ou fazendo isso? Se eventualmente tivermos algum sinistro, né, que afete qualquer um dos nomes elencados na letra, a gente tem a apresentação para os investidores, através do agente fiduciário, da nossa IBNR. Né? Ou seja, há um cálculo de IBNR feito para esse tema. Esse cálculo de IBNR segue as mesmas premissas que usamos para toda a nossa carteira, ou seja, não há nenhum tipo de detrimento ou favorecimento por ser uma letra ou não ser uma letra. Né? Se nesse cálculo de IBNR, né, a parte da letra, a faixa em que ela está nos protegendo, for afetada, o investidor terá o seu ativo, digamos assim, o seu investimento travado até que a gente consiga resolver aquela questão. Tá? Ou seja, vai chegar no final da vigência aqui, apuraremos o cálculo, falaremos assim, olha, minha perda esperada nesse cara considerando o IBNR é de tanto. Opa, esse tanto pega uma faixa que você está dentro. Vou reter o seu valor aqui comigo. Apuramos o IBNR. Pô, minha perda esperada aqui está inferior à faixa em que você participa. Você vai sair com o seu valor naturalmente corrigido pelo prêmio de risco e demais encargos ali contratualmente estabelecidos. Então, esse é o ponto. Né? A gente não vai, na verdade, fazer com ele, se a gente fosse colocar em termos de provisões de sinistros, uma PSL. Né? PSL chegou o aviso. Né? Ali, eventualmente, não chegou o aviso que atinge a faixa dele ainda. Mas temos um cálculo de BNR que vai desenvolver esse sinistro então, até lá. Eventualmente, não necessariamente, quando você vincula o sinistro à sua provisão de BNR, não necessariamente a gente vai estar vinculando a notificação do sinistro ou a abertura de uma expectativa. Você pode estar vinculando a uma perda de qualidade de crédito do tomador que, eventualmente, pode participar da sua equação do seu IBNR, porque é o Incurred But Not Reported. Então, que pode ter uma perda na qualidade de crédito daquele tomador pode impactar a sua metodologia de BNR, ampliando a possibilidade de acionamento daquelas apólices que ainda não, né, em função da distância entre e tudo mais. Né, o acionamento da apólice. Naquele momento não são consumidas, né? Exato. Não são atingidas. Exato. Dizendo, você né? eventualmente não foi... Sim, mas a regra, para que fique claro aqui, né, para que não haja dúvida em relação a isso, tudo isso é contratualmente estabelecido. Tá? A regra do jogo, ela figura tanto no contrato de transferência de risco, ou seja, entrando com esse termo aqui pela primeira vez, né? Esse contrato ocorre quando, nesse caso prático do IRB, o IRB transfere parte do seu risco para a Andrina, que é a SSPE, Sociedade Seguradora de Propósito Específico. Né? Temos o contrato de transferência do risco. Ali tem uma regra do jogo que é transferido para ela. Ela pega isso, né, vai até o agente fiduciário, né, leva esse contrato e esse agente fiduciário vai buscar os investidores. Né? E a regra, naturalmente, é a mesma. Ele tem que trazer para os investidores o mesmo risco que eu estou trazendo para a Andrina, para que o ciclo se feche, não haja nenhum tipo de descasamento nesse tipo de operação. Né? Então, tanto a regra que me motiva a avisar a Andrina, uma expectativa de sinistro, por exemplo, é traduzida para que a Andrina, por sua vez, avise ao agente fiduciário, que, por sua vez, avisará aos investidores que o gatilho, teoricamente, ali foi atingido, né? Para que eles fiquem cientes de que temos ali algo que, eventualmente, pode ser necessário um chamamento
do ativo, né, que está depositado para lastrear esse tipo de operação. Sim. Então, é totalmente casado o negócio, não tem nada diferente. E, de novo, né, as regras de provisionamento da companhia seguem sendo as mesmas, Sim. aplicadas originalmente com o máximo de zelo que temos com todos os negócios que fazemos. Sim, e inclusive você tem um agente fiduciário trazendo esse nível de governança, a camada de governança adicional. É aquela história, né, Carol? A gente às vezes pode eventualmente pensar que é aquela história do querer ser perfeito, né? Sim. Não é só o feito, é o perfeito, né? É o máximo possível que a gente consegue da melhor maneira entregar algo que está se construindo agora. Sim. A gente quer construir com o máximo de zelo possível. Eventualmente, você poderia talvez queimar algum tipo de etapa, passar. Não temos essa pretensão. A gente quer fazer de maneira transparente, com compliance, com trilha, para que todo mundo consiga rastrear e ter confiança no negócio para que seja o primeiro de muitos, né? Sim. E do nosso lado, há um privilégio para o nosso grupo econômico, digamos assim, porque a gente está fazendo a primeira oportunidade, fazendo a primeira operação. Então, se você consegue fazer a primeira de maneira perfeita, né, você cria uma ótima referência e traz mais interesse por parte dos agentes de mercado. Sim. Né? Acho legal, Luke, a gente reforçar aqui o tempo que foi dedicado pelo bastante. IRB para desenhar essa solução, né? Acho que chegou a um ano. Mais de um ano, eu diria. Mais de um ano. A regulamentação de 2022. Sim. Né? Se eu não estiver equivocado. Mas assim, de uma forma mais aquecida, de maneira né? mais aquecida, talvez um ano e pouco, né? em relação a esse tema. Né? Sim. A gente teve a autorização da SUSEP no final de 2024, né? Sim. Então, tipo assim, nos últimos 5 meses foi bem intenso esse negócio, essa negociação, digamos assim, e a estruturação dessa operação, melhor dizendo, né? Mas antes disso já tinha as aproximações e, como eu falei, né? A gente tinha que mostrar para o mercado de capitais, digamos assim, para um agente financeiro, como funciona o seguro-garantia, como funcionam as operações dentro de cada um daqueles tomadores. Como que funciona a operação de resseguro, de retrocessão. O que é um seguro, um resseguro, uma retrocessão, um contrato de excesso de danos com layers diferentes. Sim. É muita novidade para o mercado, né? E o mercado, por sua vez, fala assim, olha, para mim eu enxergo dessa maneira. Eu falei, caramba, então eu tenho que aprender como é que vocês fazem também para que a gente consiga ter um diálogo que seja compreensível para os dois lados. Né? Os caras falam de sidecar, tem os termos assim, enfim, que para mim são novidade também. Eu aprendi muito nesse negócio, foi muito rico, né? Foi muito rico. Fora isso, tivemos também, claro que é público e notório que tivemos grandes parceiros para chegarmos até esse ponto. Sim, né? que contribuíram nessa estruturação, né? Não conseguiríamos seguir adiante sem isso, né? E quando eu digo parceiros, por favor, não há nenhum tipo de benefício ou malefício pelo tema, mas é aquela questão de arregaçar as mangas e vamos juntos. Sim. Porque é uma coisa inédita. Sim. Né? Por exemplo, se você fosse a Secretaria de Receita Federal, né? Qual é o código da atividade da letra de resseguro? Menor ideia, é a primeira que está tendo aí. Sim. É a primeira que está sendo registrada no Brasil. Sim. Então, o pessoal da Receita, Ministério da Fazenda, SUSEP, todos se empenharam, digamos assim, para que a operação pudesse sair. Né? E se empenharam dentro dos seus ofícios ali, porque é novidade para todo mundo, literalmente. Né? Então, tem um agradecimento aqui também de maneira pública, né? Porque sem a colaboração profissional de cada um desses players, a gente não conseguiria ter avançado de maneira satisfatória, né? Leva tempo, porque é o tempo do imediatismo, né? É uma coisa, a primeira vez que acontece, então, naturalmente, vai levar tempo. A gente compreende isso muito bem. Mas sair do plano das ideias para o plano de ação, né? Você colocar na prática... A ideia, numa primeira visão, parece mais simples, mas a estruturação você vai ali esbarrando em vários pequenos desafios, pequenos e grandes, né? O grande botaria esse ciclo de aprendizado mútuo, né? No vocabulário, na forma de operação, né? Do mercado securitário, do mercado de capitais. E dos pormenores, né? Coisas que eventualmente a gente, puxa, mas como é que vai colocar a registrar a atividade da... São muitos agentes envolvidos, né? A operação é tão segura, né? Enfim, e é bom que seja assim também, não há nenhuma reclamação contra esse tema, né? Tem um compliance tão forte, você tem, por exemplo, você tem CVM, você tem registradora, você tem a SUSEP, você tem uma série de intermediários que dão a segurança necessária para que essa operação seja adequadamente realizada, né? E que se sustente literalmente ao longo do tempo, né? A gente faz questão de passar por todos esses realmente para que a gente consiga fazer essa primeira e não a única, né? Operação do mercado. Então, a gente está muito orgulhoso no final do dia do que foi realizado e esperamos as próximas aí, né? Não vamos parar. Luke. E para outros segmentos também, né? Eu te falando de garantia, eu acho que mas tem uma série de... Tem outros que a roupa veste até melhor, no meu ponto de vista aqui. Não jogando contra a carteira que eu atuo, né? Mas você coloca isso no mercado de catástrofe, né? Property, agro. Nossa, aí você tem
eu diria que tem a essência da letra, né? Sim. A descorrelação. Sim. Né? Essa palavra deve existir, né? Descorrelação, né? Ou não relacionamento, não sei. Porque aqui a gente está trazendo um pouco do mercado financeiro ainda, então você ainda fica um pouco Mas eu achei interessante preso, esse né? ponto, porque sempre que você... Qualquer fonte que você vai colocar ILS ou LRS, você a primeira coisa que vai vir são investidores que buscam ativos para diversificação do portfólio, não correlacionados... Não correlacionados. Não correlacionados. Você faz desde sempre, mas é isso aí. Não correlacionados aos riscos inerentes ali familiarizados, né, em que a maior parte da carteira do mercado de capitais está associado, que são riscos, né, da economia e tudo mais, mas que você trouxe um ponto interessante, que começar por uma primeira oferta mais análoga facilite. Ainda assim, teve um ciclo de aprendizado longo. Né? Para os dois, né? Para os dois lados. Né? E sendo um primeiro caso mais análogo ao que o mercado de capitais está mais familiarizado. Super interessante. Então, vamos só fazer uma pequena retrospectiva da operação que o IRB montou, e aí a gente encerra esse bloco, e aí eu queria te fazer uma última provocação. Então, no caso do IRB, o IRB como cedente é uma resseguradora, faz aí uma cessão para o mercado de capitais, através de uma sociedade seguradora de propósito específico, que é a Andrina. A Andrina, por sua vez, ela usa um agente fiduciário que traz essa governança e faz essa estruturação das letras para que seja acessado pelo mercado de capitais, pelos investidores profissionais. E traz governança de ser uma entidade terceira, né, fazendo a operação. E, por sua vez, o investidor faz o investimento, o aporte. Esse investimento é utilizado para colateralizar para o risco que é transferido para o mercado de capitais. Esse colateral é mantido na asset do IRB, que rentabiliza o principal, a CDI, e o IRB custeia o prêmio de risco de 2,5%, em adição ao CDI, que é a remuneração que essa operação gera para os investidores profissionais que investiram na letra. Carol, exatamente. E aí, por fim, essa operação ela fica vigente por um período de 12 meses e depois dessa vigência, existe ali um período em que existe uma apuração se o capital... De cura, né? Você vai ter um período de apuração se teve algum evento que possa chegar à participação desses investidores. Que expõe esse capital ou não. Se existir um período em que você estabelece, olha, tanto o valor de X reais desse capital foi afetado pela ocorrência de sinistro, que é materializado ali pelo IBNR calculado pelo IRB, e a regra do jogo calculado pelo IRB, mais numa regra do jogo pactuada com o mercado de capitais, e tendo o agente fiduciário ali como um agente de governança nessa relação, e não teve sinistro, o mercado de capitais recebe o principal de volta, mais CDI, mais o prêmio de risco. Teve o sinistro, ele recebe a receita financeira, né, o CDI, mais o prêmio de risco. Tendo sinistro, tem que se apurar o tamanho do sinistro. Se houver algum saldo. O saldo do principal, né? Considerando que é o principal 1 para 1, né? Se houver algum saldo ali ainda disponível depois do sinistro, isso volta naturalmente para o... E o saldo do principal. Sim. E é importante comentar também, a gente comentou aqui rapidamente sobre a questão do agente fiduciário, né? O IRB, a Andrina, na verdade, né, ela presta informações periódicas de acompanhamento da evolução desse contrato por agente fiduciário. Tá? Ou seja, a cada mês tem lá um relatório informando como é que está a questão do patrimônio constituído, rentabilidade desse patrimônio, se existem sinistros, né? A Andrina sofre as auditorias externas também, periódicas ali para verificação dos seus procedimentos, práticas contábeis, entre outros. Ou seja, tem toda uma questão de governança que é compartilhada também com esse agente fiduciário para que tenha, digamos assim, maior transparência e se transmita mais conforto ainda àquele investidor que está conosco nos apoiando na operação. Claro.
Ótimo. Então, acho que com isso a gente abordou os 4 principais aspectos dessa operação, sob o meu ponto de vista, que eu achei super interessante, que o primeiro foi o tail, a questão do long tail, short tail, né, como que isso foi enquadrado. O segundo, que é o prêmio de risco, a taxa, né, dessa operação, que seja relevante e atrativa para o mercado de capitais, mas também que faça sentido para cedente. Sim. A gente abordou o attachment point, que traz aí um diferencial quando a gente fala de uma operação de retrocessão. E a gente também falou sobre, sendo uma estrutura loss occurring, como que é caracterizado o sinistro, Sim. dando essa transparência entre as partes. Acho que ficou super interessante, pelo menos para mim, conhecer. Parabenizo, Luque, já te falei isso, né, quando eu te convidei para participar da nossa conversa. Sim, realmente, sabe, muito, muito orgulhosa do trabalho que vocês fizeram. Parabéns. Obrigado, Carol. Muito legal, eu adoro ver coisas novas acontecendo. Sim. E problemas sendo endereçados, a gente ensaiando soluções para situações do mercado, né? A escassez de capacidade para as maiores empresas do Brasil. Sim. É um tema. Sim. E ver o mercado se movimentando num caminho de solução, de inovação, é sempre muito interessante e achei a nossa conversa muito rica. Obrigado, Carol. Foi excelente. E do nosso lado aqui também, note, apesar de eu estar aqui comentando sobre o tema, tem um background, um back-office, digamos assim, pesadíssimo em cima disso, né? Sim. Quantidade de pessoas envolvidas aqui nesse tipo de negócio, tanto no IB quanto nos agentes externos, foi uma boa mão de obra, foi um bom desafio, mas que no final valeu muito a pena. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Com certeza. E aí, falando do primeiro de muitos, pegando esse gancho, a última provocação que eu gostaria de fazer seria, dentro do seguro-garantia, quais seriam outras oportunidades em que o ILS seria um instrumento interessante para endereçar essa questão de escassez de capacidade para os grandes nomes? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. A gente tem desenhado já algumas operações aqui, discutido com o mercado também, de maneira objetiva, porque eu acho que grandes tomadores, né, dependendo das suas estruturas de capital, estruturas de grupo econômico, têm chance de, eventualmente, se beneficiar disso para a obtenção desse tipo de capacidade, né? Eu acho que, sobretudo pela questão da independência que existe quando você consegue fazer uma emissão de letra, né? Ou seja, o ativo que colateraliza aquela operação, ele fica custodiado numa outra companhia, no caso aqui estamos falando da RB Asset, né? A letra é emitida por uma outra companhia que não tem a ver com aquele grupo econômico, né? Sim. Mas eu diria que grandes grupos econômicos que eventualmente em suas estruturas tenham uma necessidade de emissão de mais seguro-garantia, eventualmente pode se beneficiar da sua própria estrutura financeira, estrutura, melhor dizendo, como conglomerado, como instituições, para que essa transação percorra por dentro dela, finalizando-se numa emissão de letra, né? Você pode ter um grande tomador que dentro desse mesmo grupo econômico tenha lá uma asset, eventualmente, uma outra companhia. Essa própria companhia poderia, eventualmente, pensando alto, né, ser uma investidora profissional, e você tem aqui, na verdade, a segregação, né, dos papéis, porque você tem no meio disso uma asset, uma SSPE que vai ficar com os ativos, né, dessa operação. E um agente fiduciário garantindo a governança e a manutenção daquele colateral, que é mais importante, pensando sob a ótica do segurado. Sim, então, tipo assim, acho que nos grandes grupos que nós temos aqui, inclusive desses que nós nos protegemos, né, através da utilização da letra, de maneira isolada, existe espaço para que se faça negócios ali, atendendo a necessidade de capital deles. E a grande vantagem nesse caso dele investir, porque ele teria que colateralizar a operação para um, e a grande vantagem seria a diferença no rendimento desse colateral quando comparado à diferença dele fazer um depósito judicial, por exemplo, né, em que ele teria uma diferença de rendimento importante. Tem a diferença de rendimento, acho que esse é um ponto muito relevante, né? Se você fizer um depósito, naturalmente, a correção é por IPCA, né? Eventualmente aqui, no caso de uma apólice sendo emitida por uma seguradora para proteger uma operação, a correção é por Selic. Então, só aí você já tem um ganho objetivo, né? Sobretudo agora com a Selic a 15% ao ano. Acho que faz sentido. E também o sentido da capacidade, né? Porque no mercado direto, teoricamente, você já tem limitação de capacidade para esses nomes, né? Para eventualmente conseguir novas operações. Coisa que você não tem hoje em dia, até então, na questão da letra. Né? Uma vez que a operação está totalmente colateralizada e todo ativo que colateraliza a operação está sob a gestão de um terceiro. Né? Então, acho que a capacidade também, né, é o principal motivador aí para que se
tem, na verdade, a busca por uma estrutura alternativa e a letra serve no Garantia especificamente para atender essa necessidade, né? Então, acho que dá para estruturar. De novo, né? A nossa expectativa aqui não é massificar a operação, né? É uma coisa muito feita sob encomenda. Tailor-made. Né? Tailor-made total, né? Sim. A gente customiza cada caso de acordo com a necessidade de cada cliente. Sim. Acho que esse é o objetivo, né? Sim. Até inclusive quanto à remuneração, né? Para ter uma questão adicional, pode ser realizado também, né? Você pode ter um conselho, o que se fala de maneira vulgar, né? Não é vulgar a palavra correta, mas se fala de maneira solta, você pode ter um conselho elaborado, um conselho cujo próprio investidor faça parte para digamos assim, direcionamento de onde aplicar aquele ativo que ele está disponibilizando. Né? É como se fosse um conselho de clientes, acho que essa é a expressão correta. Né? Como tem no CARF lá o conselho de contribuinte, né? Daí por diante, você teria um conselho de cliente. Você fala assim, olha, eu tenho aqui uma grande instituição que tem esses ativos aqui sob sua custódia, eu vou aplicar aqui nesse tipo de papel. Ele, como cliente, pode falar, não, estou de acordo, vamos juntos e tal. Ou seja, entre privados, você tem uma liberdade muito grande de estabelecer regras contratuais. Sim. Né? Você pode fazer essa gestão a 4 mãos. Né? Por isso que eu digo que o trabalho ele é muito tailor-made, né? Ele é muito no detalhe, feito de acordo com cada necessidade. Sim. E as possibilidades são infinitas aí, inclusive no Garantia existem chances de fazer outros cenários até um pouco mais complexos que a gente pode falar depois de uma outra oportunidade, né? Mas tem situações até mais elaboradas do que essa que eu estou comentando que poderiam parar de pé também para solucionar a questão de capacidade para alguns dos principais tomadores do país. Interessante. Maravilha, Luque. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Foi muito rica a conversa. Certamente, toda a nossa interação, eu sempre aprendo muito com você. Que isso. Obrigada mais uma vez por participar do nosso podcast. Espero receber você muitas vezes. Não, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Acho que eu fico orgulhoso da operação, né, de ter participado da operação. Mais uma vez, a gente sempre enfatiza isso, né, é a primeira, então a gente tem um zelo muito grande por ela para que ela seja uma referência, né, e não um problema criado, né. A gente está tendo todo o cuidado para que isso seja feito de maneira mais correta, transparente, né, e que motive, literalmente, e impulsione o mercado a continuar buscando soluções como essa para que a gente consiga atender as necessidades dos nossos clientes aí, dos tomadores de seguro garantia. Obrigado e obrigado pela divulgação também, né? Porque esse convite vem muito a calhar, né? Cai muito bem porque o momento é muito propício para isso, te dar mais, ampliar mais a divulgação dessa nova possibilidade de proteção que está sendo colocada no mercado. Bacana. O nosso podcast ele tem muita intenção de trazer os assuntos de inovação e para a gente se debruçar, entender melhor, aprender, estudar, né? Aprofundar e trabalhar os assuntos de uma forma mais profunda. Eu acho que foi super válido Agradeço a oportunidade. essa conversa, Luque. Excelente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Carol.